presente aqui hoje. Ela pede desculpas, né? E, enfim, de qualquer forma, a gente manteve o evento com os colegas da casa. Temos aqui a professora Mauro, João Daniel e o professor Márcio Calesso, para a gente, enfim, conversar um pouco sobre os 100 dias da política externa do governo Lula, nesse momento em que o processo de reconstrução está em curso. Então, acho que os três aqui têm diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas, acho que vão enriquecer esse debate, né? Temos a apresentação, então, Mauro, por favor. Bom dia, todos os colegas. Estou procurando aqui os alunos. Então, bom dia, primeiramente agradecer o convite do professor Ricardo, Fernando, para participar dessa mesa que é tão importante e que bom que está gravado, né? Porque muita gente perguntou também sobre a transmissão, um debate que na universidade é tão fundamental, porque não é só, a gente não está falando só de 100 dias, a gente está falando de um processo de recuperação da democracia, de buscar resgatar vários outros processos políticos e políticas também ao mesmo tempo, que muitos de vocês sequer vivenciaram, né? Que eram muito jovens ou alguns nem tinham nascido. Então é um resgate importante, e aí eu vou começar falando do meu tempo sobre isso. Não é uma fala de governo, mas no início vai aparecer esse por conta do processo de transição que imagino que vocês acompanharam. Como eu dividi a minha fala em 3 partes, uma sobre esse pré-Estado, né, um pouco de pé o Estado e esse governo reage a isso, e os outros 2 pontos já falando desses 100 dias efetivamente. Mas não tem como falar de início de governo, exatamente como esse governo especial, sem remeter, como eu falei, a situação que foi encontrada no país no ano passado. Então, eu tive a oportunidade de participar de alguns GTs de transição, e mais especificamente do Conselho da Sociedade Civil, de Participação Social, e dos GTs que eu participei de diálogos, de oitivas, ou fazer algum tipo de articulação política, GT Meio Ambiente, GT de Desenvolvimento Agrário, algumas coisas com diversidades também. A situação é realmente, vou pegar até uma palavra que estava escrita no relatório final, uma herança socialmente perversa e politicamente antidemocrática. Ali a desconstrução institucional, desmonte do Estado, desorganização de políticas públicas como fenômenos generalizados. Esses processos a gente conseguiu ver em todos os grupos de trabalho, foram 33 grupos de trabalho. Agora são 37 ministérios, né, que acabaram se desdobrando mais. Mas assim, uma desolação. Eu venho da sociedade civil, né, sou professora aqui da universidade, mas já nos últimos 15, mais ou menos 15 anos, eu acompanho todo o debate a partir da discussão da sociedade civil brasileira, a participação social, a pressão pública, a exigência de transparência. E, efetivamente, por mais que eu estivesse acompanhando todos os montes de legislação, de política pública, a gente não conseguia ter esse diagnóstico tão concreto quando se teve acesso às documentações, ainda que as documentações que a gente tinha acesso inicialmente eram só as que a AGU dava para a gente, porque nem o governo anterior disponibilizou, seja porque apagou documentos, né, de arquivo, ou porque mudou no site também os acessos à documentação. Então, assim, era muito difícil, né, até se organizar para você poder saber para quem como é que fica essa distribuição. Para além disso, a gente tem outros problemas que nem vem do governo Bolsonaro, vem ainda já do governo Temer. A própria emenda constitucional 95 de 2016, que instalou o teto de gastos, ela trouxe também muito desmonte, que foram cortes muito profundos em várias políticas públicas. Se a gente for pegar, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, PA, que era um programa tão emblemático de compra direta do Estado,
para a agricultura familiar camponesa, né, de compra de alimentos. Esse programa, com o teto de gastos, em vários setores, ele chegou a ter um corte de 98%, 99%. Isso inviabilizou completamente esse programa. Né? Isso a gente está falando desde 2016 e 2017. E, ao mesmo tempo, teve vários furos orçamentários no próprio teto de gastos do governo Bolsonaro, que chegou com uma dívida de 800 bilhões. Então, esse governo já pega, então, além dessa herança de desmonte institucional, ele pega também dívidas muito grandes com esse furo do teto de gastos e com também a falta de pagamento de vários órgãos institucionais e internacionais que o Brasil é membro. Tanto o Brasil chegou a perder direito a voto em vários desses organismos internacionais ou com a iminência de perder esse direito a voto por conta dessas dívidas também. Então, assim, é um processo que, por onde olha, é muito profundo, que não foi somente do governo Bolsonaro, como disse, já vem um processo muito difícil de desmonte. Com certeza os professores que vão falar mais sobre a política externa vão falar desse postulamento político, né, de como o Brasil ele não privilegiou os espaços que, historicamente, ele sempre teve formas de participação, e, ao mesmo tempo, a gente teve uma reformulação profunda de marcos legais. Né? Então, você tinha uma consonância de um executivo que provocava esse desmonte junto com o legislativo, que favorecia também através de várias flexibilizações, que eu sou do coletivo que chamava do Carta de Belém, que a gente falava que era o desmonte e o remonte. Então, você tinha um desmonte de uma legislação e você remontava essa legislação de uma forma muito mais flexível, de acordo com o interesse dos grupos políticos mais prioritários dentro da Câmara dos Deputados do Senado. A gente está falando especialmente da bancada ruralista, né? Mas dependendo, se a gente for olhar para o debate da segurança pública, a gente vai ter também a bancada da bala, a gente vai ter a bancada evangélica, né? E os três, o BBB sempre votando muito junto em vários desses processos. Então, isso também trouxe alguns desmontes muito profundos que eu não sei se esse governo vai ser capaz de resgatar com esse parlamento que a gente tem aí. Vou falar, por exemplo, em relação às políticas de reforma agrária, porque a questão ambiental é uma questão ambiental, uma situação ambiental. Então, a gente tem que olhar várias políticas que vão ter um efeito positivo também no meio ambiente. Se você tem uma política de reforma agrária, se você tem uma série de financiamentos que vão levar aquele assentamento rural a produzir alimentos, a gerar renda, a cuidar do meio ambiente, ele vai ter um efeito positivo para a biodiversidade, para a questão da produção de água, para a geração de renda, para a redução da pobreza. Isso tudo tem a ver com a questão socioambiental. Então, a questão da reforma agrária não existe. Foi efetivamente desmontada a possibilidade de você ter qualquer possibilidade de ter realmente uma reforma agrária da forma como foi colocado na Constituição Federal. Isso porque várias das legislações que traziam possibilidade na questão agrária, elas foram modificadas profundamente. Outros, os órgãos que poderiam facilitar, né, que tem um papel importante como o INCRA, que agora está sendo resgatado também nesse governo, eles também foram completamente mobilizados, né, seja por conta da ocupação de cargo ou por conta das mudanças, né, profundas que eles fizeram quando eles mudaram de local dos ministérios. E com isso, a gente tem um problema que vai desde a dificuldade de você dizer que aquela terra é uma terra produtiva, porque agora você pode deixar a terra parada, mas ela pode ser justificada como ela está captando carbono. Então, você perde o efeito, né, de declaratório, que seria o efeito principal relacionado a como você define, né, para a questão da reforma agrária. E outros PLs, né, que foram muito emblemáticos, por exemplo, 2033, foi da grilagem, depois passou na Câmara dos Deputados, virou 510 2021 no Senado, que acaba liberando, né, uma série de... permite a autodeclaração. Quando a gente fala muito desses desmontes e remontes, você percebe que tem um remonte baseado especialmente em 2 pontos. Um deles é a questão da autorregulação ou da autodeclaração. Quando a gente olha, por exemplo, o PL como é que chama? Do licenciamento ambiental. Eles também fizeram a ideia de vamos fazer uma grande lei que vai substituir esses vários tipos de licenciamento. Mas
quando você olha essa grande lei, ela, na verdade, ela está focada na autorregulação. Então, mineradoras, e aí o caso, né, a gente sempre citava o caso de Brumadinho, que é aquele tipo de empreendimento minerário que permitiu a tragédia de Brumadinho, ele seria permitido através da autorregulação. Então, isso tudo mostrava que esse remonte ele era muito focado nessa questão da autorregulação. Por outro lado, junto com a compensação. A compensação no sentido de você poder danificar, destruir um lugar e poder compensar em outro espaço. Ou na mesma discussão ambiental, ou mesmo através de outras formas extremamente controversas, como até a utilização de dívida de Estado, como emissão de bonds, de títulos verdes de Estado federativo para pagamento do servidor público. Então, você mistura também o debate de financiarização do Estado, que não vai dar tempo aqui de aprofundar, mas que foi um eixo central também nesse processo de remonte durante os últimos anos. E aí, a gente pega então, esse Estado desse jeito. E aí, como é que faz? Então, por mais que se tenha um processo extremamente rico e diverso, acho que a gente nunca teve no Brasil um processo de transição tão interessante, no sentido de várias forças políticas terem acesso a essa discussão, não só do diagnóstico, mas de fazer a formação do Estado, da forma como a gente vê, extremamente controversa, porque são muitos interesses em jogo. Não é à toa, são 37 ministérios. E os principais ministérios eles acabam sendo, por um lado, ligados ao partido principal, que é o PT, então os principais ministérios são o PT, e os ministérios que têm muito dinheiro estão ligados a partidos que com bastante duvidosos, do ponto de vista dos políticos que estão ali e os vários escândalos relacionados também à atuação desses partidos. Então é esse governo que está aí, um governo de disputa, um governo que tem uma minoria, e é uma minoria mesmo, que tem profundas propostas de mudança desse Estado, de transformação do Brasil, mas que é uma minoria. A gente teve semana passada 2 votações na Câmara dos Deputados, só para dar um exemplo dessa minoria, de 2 medidas provisórias que eram do governo Bolsonaro, foram feitas assim, no apagar das luzes mesmo, no finalzinho do ano. Eram medidas que, na prática, já que você tem tanta crítica ao governo anterior, deveria deixar elas perderem o prazo, simplesmente arquivar e você vai discutir novamente as medidas provisórias. E elas foram aprovadas. Uma delas, que é a 1150, ela modifica muita coisa do Código Florestal. Inclusive, ela acaba permitindo mais desmatamento na Mata Atlântica, que já foi bastante desmatada nos últimos anos. A outra, que é a 1151, ela permite a inclusão, não só reforça o processo de privatização e concessão de parques florestais e unidades de conservação, que era algo extremamente criticável durante o período Salles e Joaquim Leite, e como ela introduz, a partir dessa nova modalidade, a possibilidade que essas unidades de conservação elas criem créditos de biodiversidade e créditos de carbono. Isso porque o Brasil ainda nem tem legislação, não tem uma regulação sobre crédito de carbono, sobre o sistema de crédito de carbono. Você acaba atravessando um processo e chegando isso no território de uma forma muito perversa, porque quem vai... Não existe unidade de conservação sem população dentro. Então, quem vai estar diretamente impactado por esse processo são os povos indígenas, comunidades tradicionais. Isso tudo passou de lavada. Foi uma vergonha. Foram só 24 votos contra as medidas provisórias. 24 votos. Inclusive todos os partidos, o PT, o PSD, o Partido Verde, com exceção de alguns, tirando a bancada do PSOL, um outro da Rede, um outro do PV, passou de lavada. Então, é uma minoria. É uma minoria que a gente conta nesse momento. Então, por mais que a gente tenha muitas conquistas nesses primeiros 100 dias, por exemplo, a criação do Ministério dos Povos Indígenas é uma conquista maravilhosa. A gente pensar historicamente na reparação e do espaço político que essas populações elas deveriam já estar no Estado há muito tempo, isso é uma vitória muito grande nos 100 dias. Que a gente vê, que acho que talvez a questão mais emblemática na área ambiental que a gente tenha nesses 100 dias foi exatamente
ao enfrentamento do garimpo nas terras de Yanomami. Acho que não teve outro governo que teve a coragem de enfrentar um problema que é tão sério, tão profundo, tão complexo. Não é de uma hora para outra que vai ser, a gente percebe isso claramente. Um presidente 2 vezes, né, isso em 100 dias, é realmente algo muito emblemático. Então, acho que isso é algo que a gente destaca muito importante, que foi enfrentado, aquilo ali a caixa de marimbondo, assim, porque é muito problema, tem problemas muito profundos de questão fundiária, de remarcação, da relação da remarcação indígena com como o Estado depois ele vai dar acesso a diversas formas de geração de renda, de acesso à saúde, de acesso à educação, uma série de políticas públicas que ficam ausentes depois do processo de demarcação, porque não é só efetivamente garantir a terra. Então, fora as disputas territoriais que foram inflamadas também por outro governo, ou mesmo reforçadas, né, incentivadas nesse processo. Então, a gente tem aí, acho que essa foi a mais emblemática, mas sério, restabelecimento de vários órgãos importantes que voltaram para o MMA, que acho que isso também foi o primeiro passo, foi fundamental, para você restabelecer o IBAMA, o ICMBio, o próprio CONAMA, né, o debate de participação social no CONAMA, que também tinha sido completamente desmontado, mas a gente percebe que existe, no caso do MMA, por um lado, um processo de participação muito difícil. Não está fácil você dialogar com o MMA. Não estava muito fácil durante a transição e continua muito difícil. Porque você tem também, dentro do Ministério, de certa forma, uma primazia de vários setores que conseguem ter muito mais acesso a direcionamento dessa política do que outros setores que vão trazer outras visões, né, de mundo, de propostas, de ponto de vista ambiental. Então, ainda está sendo difícil você ter essa construção, ainda que a gente tenha pessoas lá muito boas e que a gente tenha certeza que elas estão fazendo o máximo possível para reconstruir esses espaços aí, essa lógica da participação social. Por outro lado, também, existe uma repetição da lógica de política de economia verde, de privatização, como eu falei, né, dessas parques nacionais, etc., e mesmo da própria bioeconomia, muito associado ao que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vem demandando como uma nova política. Aí vocês vão falar, mas por que isso é ruim, professora? Na verdade, eu estou trabalhando muito isso aqui na PUC, os alunos sabem bastante, que existem construções que não priorizam exatamente a questão socioambiental. Na verdade, você acaba repetindo uma lógica capitalista muito profunda, associada agora à financiarização da natureza. Isso tem impacto muito profundo no dia a dia, não só nos direitos humanos, como também em relação à justiça ambiental, à justiça climática e na repetição de instrumentos são vistos como soluções, mas são aplicados exatamente por quem construiu o problema. Então, quando a gente fala disso, está dizendo, não é o agronegócio que tem que mudar para reduzir seu impacto, ele vai criar formas para que ele continue fazendo o que ele sempre fez, e ao mesmo tempo ele possa criar formas de compensação ou de minimização de efeitos, priorizando certas ilhas, né, de sucesso e ao mesmo tempo aumentando outros profundos processos de destruição, seja porque há uma opção de proteção da Amazônia, mas destruição do Cerrado, ou porque você vai priorizar povos indígenas específicos e ao mesmo tempo impactar outros povos e comunidades tradicionais. Então, sempre é uma escolha política que está por trás de vários desses processos, que é importante a gente ler também através de quais são os setores que esses interesses estão em jogo. Por fim, para terminar meu tempo, a gente pode entrar optar por alguns elementos. Eu quis trazer, como eu falei, da reforma agrária, né, que um outro conquista importante desses 100 dias foi a tomada do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e agora de Segurança Alimentar. Isso foi muito importante, porque se a gente tinha um diagnóstico, ainda tem, né, 33 milhões de pessoas em situação de fome, e mais de 125 milhões de pessoas no Brasil, metade da população em situação de insegurança alimentar, isso é um dado muito grave. E o desmonte desse ministério, ele tem muita relação com esse processo, porque isso não foi priorizado, né? Isso foi realmente deixado de lado. Então, a retomada desse ministério, junto com alguns órgãos fundamentais, como o próprio INCRA, que veio para dentro
o Ministério, ou mesmo a Conab, né? Porque o Brasil perdeu completamente as políticas de abastecimento. Se tivesse, a gente percebeu isso claramente na Covid, uma greve de caminhoneiros no Rio de Janeiro, em uma semana ele fica desabastecido. Então, você não tem política de abastecimento nos estados, perdeu completamente a política federativa. Então, isso é fundamental para a gente ter essas relações. E aí a retomada de várias políticas públicas fundamentais, né, para essa questão da alimentação, que tem a ver com o que a gente come. Isso não tem a ver só com quem está passando fome. Tem a ver com as escolhas políticas, o que a gente come. A gente quer comer cada vez mais agrotóxico, até nossa água tem agrotóxico. A gente quer comer com muita carne que tem antibióticos de crescimento, uma série de outras coisas. Qual é a escolha alimentar que a gente quer? Né? Então, esse debate perpassa a vida de todo mundo, que tem a ver com o que a gente come, o que a gente se alimenta e o nosso direito a uma alimentação saudável. Então, esses processos também foram muito bem-vindos nesses 100 dias e mostram que existe, sim, ainda que você tenha um reforço do agronegócio, que é o principal carro-chefe desse país, e esse modelo ainda está, é o que eu falei, né, a minoria, mas a gente precisa continuar sendo uma minoria que continua batendo nesse modelo. Você tem essas conquistas para mostrar que é possível fazer coisas diferentes. Então, para finalizar, o retorno do Conselho, que é o Conselho de Segurança Alimentar, que nesse processo ele vem sendo fundamental, porque ele não olha só para essa alimentação, mas ele olha também para os debates internacionais, onde a questão dos sistemas alimentares vem construindo, como os prejuízos relacionados ao comércio internacional vai impactar essa estrutura familiar e a questão da alimentação. Então, você tem aí várias outras relações importantes. E a relação disso também com a política externa. Porque quando a gente faz essas mudanças nacionalmente, então, se você ainda não faz... Esse ano vai ser muito difícil o Brasil conseguir reduzir o desmatamento. Né? Porque da forma como está, você precisa de muita coisa ainda para ser reformulado, para que você tenha algum resultado concreto. Então, a gente já vai ver aumentos nos próximos meses, isso não tem como, assim, de uma hora para outra. Mas eu acho que essa talvez seja a resposta que o mundo ainda está esperando e também o povo brasileiro, né? E esse momento precisa chegar. Então, acho que esse é um desafio muito grande dentro dos próximos meses e, ao mesmo tempo, como isso vai correlacionar com essas promessas que o Lula fez, não só de campanha, mas que ele vem fazendo, levando também os países do sul global e os países, né, no caso dos Estados Unidos, da União Europeia, etc, etc. Mas isso eu vou deixar para as pessoas com certeza eles vão trazer, e aí no debate a gente pode aprofundar mais. Obrigada. Bom, Daniel, por favor. Obrigado, professor Maia. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês que vieram aqui nos assistir. Em geral, nessas palestras, a gente vê quem são os alunos mais delicados, né? No caso, hoje, os mais corajosos. Primeiro, eu queria fazer um estudo a respeito da minha formação. Eu sou historiador de formação, e as coisas que eu pesquiso e estudo, em geral, estão relacionadas aos jornais do século XIX, até o século XVIII, e aos jornais do século XXI. Então, para mim, é um pouco alienígena estar falando de aspectos contemporâneos. E depois que eu fiz a faculdade de Relações Internacionais, e vim para cá, fiz Relações Internacionais da PUC, o meu objetivo principal era aumentar o grau de empregabilidade maior que a formação em História não me oferecia. E aí isso funcionou, né? A limpeza do diploma funcionou de modo que eu sou chamado para falar de temas de relações internacionais. Mas na origem, quando a graduação de relações internacionais foi criada, eu era professor da história, da aula de história das relações internacionais, formação internacional, história da política brasileira. Depois que eu saí da PUC, mais de 10 anos depois, a professora Paula Sandrini está aqui, na única decisão qualificada do excelente mandato dela como coordenadora de graduação, Paulo me veio contratar e colocou para dar disciplina de política externa brasileira contemporânea. E aí eu fui obrigado a estudar assuntos contemporâneos para fingir que eu conhecia alguma coisa desse que ninguém descobriu até hoje, continuo aqui falando sobre esses assuntos progressistas. No meio desse processo, veio o governo Dilma, que tinha uma política externa já questionável em relação à externa do governo Lula. Eu comecei a me arrepender de ter aceitado o convite, aí veio o governo Temer. E aí eu comecei a achar que realmente não era possível continuar falando sobre a política externa brasileira. Quando veio o governo Bolsonaro, eu sugeri que a disciplina de relações internacionais contemporâneas fosse extinta por falta de tempo.
ou né, o Conselho Universitário, em especial, o Departamento de Psicologia, Psiquiatria, uma vez que o ministro das Relações Exteriores obrigava, como fonte histórica, que a gente passasse o vídeo do Olavo de Carvalho para que os alunos pudessem aprender como era a política externa brasileira contemporânea. Graças ao Ricardo, eu fui libertado dessa questão, né, e agora eu voltei a falar dos assuntos que eu entendo que são do século passado. Alguns dos meus alunos estão aqui para me ver sofrer. Outros já me viam sofrendo, que foram meus alunos de política externa brasileira contemporânea, e sabem que esse tipo de reclamação eu faço constantemente. Eu tinha parado de fazer, porque eu agora falo sobre a história da política externa brasileira, mas eu sido convidado para falar em 100 dias do governo Lula, que são os últimos 100 dias, eu posso me permitir reclamar mais um pouquinho. Então, primeiro, o pedido de desculpas aqui para falar sobre aspectos atuais, que não necessariamente são da minha formação específica. Eu vou pautar aqui a minha fala, breve, né, em 3 aspectos fundamentais. Primeiro, eu vou falar um pouquinho da narrativa oficial da política externa brasileira, que, a meu ver, direciona não apenas o discurso social do Ministério das Relações Exteriores, mas também o discurso social nos últimos 150 anos da academia e da universidade, a partir do momento que ela passa a existir, sobre o exercício da política externa brasileira. Depois disso, eu queria falar sobre os fatos, o que o Lula fez nesses 100 dias, que eu acho que é mais importante, mais relevante, e uma vez discutido esses pontos específicos, né, das coisas que o Lula fez, uma breve e, obviamente, pouco qualificada avaliação do que isso significa, para que a gente possa ter aí a possibilidade de debater esses assuntos. Em primeiro lugar, a narrativa oficial da política externa brasileira é uma narrativa que tem a ver com o fato de que toda a história da política externa brasileira ela é construída desde a sua origem por diplomatas. Que a graduação em relações internacionais, mesmo os estudos de pós-graduação em relações internacionais do país são tudo muito recentes. O Departamento de Relações Internacionais do INE data da década de 80, né? Esse Instituto de Relações Internacionais do INE se consolida nos anos 90, apenas com formação em pós-graduação. A graduação, quando eu comecei a lecionar aqui, ela data de 2003, estamos comemorando 20 anos, né? Esse ano, né? Provavelmente vai ter festa de aniversário e tal, né? 20 anos. E, de fato, é uma coisa bastante recente. Então, quem escrevia sobre política externa? Os diplomatas. Os principais livros acadêmicos sobre a história da política externa brasileira são de autoria de diplomatas ou de historiadores vinculados diretamente ao Ministério das Relações Exteriores que davam aula para as outras pessoas que se interessavam sobre isso, que eram os diplomatas ou futuros diplomatas brasileiros do Instituto Branco. Isso vale para os grandes historiadores, José Manuel Rodrigues, Jaime Cortesão e, mais recentemente, Amado Servo. Mesmo quando o Departamento de Relações Internacionais, os grandes historiadores da política externa brasileira, o CNED, o República e tal, muitos deles são diplomatas. Então, isso constrói uma narrativa que não é uma narrativa livre, né? A gente sabe que uma narrativa é livre, mas alguma história escrita por diplomatas, ela se torna ainda mais dependente do que pode ser dito, do que deve ser dito, do que se interessa ser dito. Tem alguns silêncios meio óbvios, mas tem algumas coisas que são escritas no interesse da política externa e da ação internacional do país, ou mais ainda no interesse daquela casta específica da parte da burocracia do Estado, que é o Ministério das Relações Exteriores. Muito menos isso tem a ver com a verdade científica ou ainda, né, com os cânones da discussão acadêmica de maneira mais elitista, por assim dizer. Mesmo os acadêmicos, quando eles vão escrever, né, o acadêmico ele é, em parte, um palimpsesto, né, ele está sempre escrevendo em cima daquilo que foi escrito antes. Então, essa narrativa se perpetua ainda no momento em que você tem a construção de um sistema universitário consolidado. Ou seja, a partir do momento em que você começa a ter universidades, e nos últimos 20 anos, né, o mundo das relações internacionais se proliferou dramaticamente. A gente saiu, no momento em que eu terminei meu mestrado, há 22 anos atrás, em 2001, mestrado em relações internacionais, porque eu tinha formação em história. Até hoje, 2023, passados 22 anos, meu número de graduações em relações internacionais saiu de 5, que era isso que tinha, quando estava fazendo mestrado, 5 graduações em relações internacionais no Brasil, para mais de 200, o que explica também a minha empregabilidade e a decisão correta que eu tomei de fazer mestrado em relações internacionais. Mas, com isso, muitos desses temas que vão ser oferecidos em disciplinas de política externa nas mais de 500 graduações, muitas vezes por pessoas que não tinham formação na área de história da política externa ou mesmo na área de relações internacionais, porque precisavam preencher esses cargos de professores nas universidades,
usavam como bibliografia, como base, a narrativa oficial construída pelos diplomatas. Se a gente pudesse resumir essa narrativa oficial é pautada por uma lógica de continuidade, de tradição. Essa ênfase de que a política externa é a política do Estado, e não a política do governo. Né? Basta que a professora Mauri falando 30 segundos que a gente vê não é bem assim. E que o Itamaraty, como uma instituição de Estado, ela tem o papel de resguardar esse legado glorioso, magnífico, que vinha desde Alexandre Gusmão, José Bonifácio, mais recentemente Barão do Rio Branco. E em formular uma política de Estado, portanto, essa política estaria pouco indefensa, pouco sujeita às alterações do governo da hora. Então não interessa se é o DN, se é o PSD, não interessa se são as oligarquias ou se é o Wagner, não interessa muito se é o regime militar, uma democracia, uma ditadura ou não, porque a política externa é uma política de Estado. Então ela é pautada pelas continuidades, muito mais do que pelas rupturas. As ênfases estão na continuidade. Inclusive a linguagem desse texto, desses textos escritos, ela é uma linguagem que toma cuidado em tentar enfatizar as continuidades, grandes legados, grandes tradições da política externa brasileira e desenfatizar as rupturas. Quando vai falar de ruptura, fala de adioramento, correção de rumos, passo fora da cadência, né? Preciso voltar a uma narrativa que vai voltar posteriormente. Né? A política de governo é um problema. É uma ênfase, obviamente, no papel da burocracia, no papel dessa instituição weberiana, desses indivíduos que estariam acima do bem e do mal dos diplomatas brasileiros, né, que seriam luminares. Isso aparece na mistificação da carreira, isso aparece na maneira pela qual é feito o concurso e do modo como ele é dificultado, isso aparece na maneira como os diplomatas se apresentam assim mesmo para o mundo. Tudo isso é fruto da mesma construção narrativa oficial. Uma narrativa oficial de uma política externa que enfatiza a tradição e o legado e a continuidade. A fundação para publicar documentos, textos acadêmicos da história da política externa brasileira se chama Fundação Alexandre Gusmão. Quem foi Alexandre Gusmão? Um indivíduo que negociou o Tratado de Madrid a proposta da coroa portuguesa com Dom João V em 1750. Por acaso ele nasceu no Brasil, mas viveu a vida inteira em Portugal. Né? E por ter nascido no Brasil, ele é um diplomata brasileiro, fazendo política externa brasileira. Então a Fundação Alexandre Gusmão não é um nome à toa. Né? Foi dado de propósito para que essa fundação, criada justamente no momento em que estava tendo a proliferação das relações internacionais no Brasil, no início dos anos 80, fizesse valer aquele indivíduo que é considerado o avô da diplomacia brasileira, o Alexandre Gusmão, um brasileiro que estava fazendo política externa brasileira antes de Brasil. Só que parte da narrativa. Não existe uma política externa antes de que existisse o Brasil. Porque não é o Brasil quem faz a política externa. É a política externa que faz o Brasil. São esses diplomatas, luminares, intelectuais, não é? Desde Alexandre Gusmão, que estão construindo o Brasil. Então não existia Brasil ainda, mas um diplomata brasileiro, já imbuído dessa tradição da diplomacia, constrói o Estado brasileiro, o corpo da pátria, ele faz o Tratado de Madrid, aquilo que é a origem da política externa brasileira. Os manuais da política externa brasileira não começam com a independência do Brasil. Eles começam em 1750 com o Tratado de Madrid, onde você tem a formação do Estado brasileiro. Isso não acontece mais no mundo. A política externa começa com o Estado soberano do sistema brasileiro. Essa narrativa, se teve uma coisa boa que o Bolsonaro fez, né, foi colocar um indivíduo no ministério que conseguiu destruir completamente a perspectiva de continuidade. Não tem como você entender ele como continuidade. Ele até tentou, no discurso que ele citava mais do Guarani, no discurso pós dele, dizer que ele é o verdadeiro legado do Barão do Rio Branco, o americanismo. Bem que a América não italiana virou ministro, que escreveu um artigo falando bem do Trump, dizendo que o Trump seria a salvação do Ocidente. Eu não tenho nota de estômago que a Mauri tem para falar do que era feito antes. Então, vou passar adiante ao que foi feito nos 100 dias. Eu queria que, como panorama, como pano de fundo, vocês entendessem que há uma esquizofrenia na burocracia do Estado brasileiro, e principalmente na burocracia do Ministério das Relações Exteriores, que sempre aprendeu a pensar por formação, por qualificação, inclusive para entrar como funcionário do Ministério, em continuidade, em legado, em tradição, em política de Estado e não em política de governo. E agora, depois do desmonte e do remonte, precisa reaprender a pensar e aceitar que política externa é uma política pública como outra qualquer, e enquanto política pública é claramente uma política que é também de governo, né, que é feita pelo governo. E que o governo anterior fez uma política externa que não é uma política de Estado, inclusive desmontando as instituições
e destruindo as últimas ilusões que os diplomatas podiam ter de que eram representantes do Estado beberiano e guardiões dessa comunidade. Coisas que o Lula fez nos últimos 100 dias. Começou com um slogan dizendo o Brasil voltou, que por acaso é o mesmo slogan do Temer. Então já tem problema. Você vê que o Brasil voltou, eu quero renovar, mas o Temer também tem um slogan exatamente igual. Um discurso que a política externa seria uma política externa que ia promover novamente o diálogo e resgatar o protagonismo da política externa brasileira, que havia se perdido no governo Bolsonaro. O diálogo e o protagonismo seriam, digamos assim, as bases dessa narrativa nova, mais recente. Buscar a integração regional, que é uma coisa que está prevista lá no artigo 4 da Constituição Brasileira, um preceito constitucional de que haveria integração com a América Latina. Desde a década de 90 a gente já mudou de América Latina para a América do Sul, mas priorizando organizações como a CELAC, que é a Unasul, que foi reinstituída, que havia sido destituída no governo Bolsonaro, que foi reinstituída semana passada, o Mercosul e os BRICS. E ênfase bastante significativa nas questões do meio ambiente e nas mudanças climáticas. A Maura já falou bastante, mas só para a gente lembrar, já nesses 100 dias o governo fez a proposta de fazer a COP30 em Belém, a criação da autoridade climática, recriou o Conselho Nacional sobre Mudanças do Clima, recuperou o protagonismo do Fundo Amazônia, que havia sido desmobilizado pelo governo Bolsonaro. Dentro do Itamaraty, você tem a criação de 3 novos departamentos que tinham sido desorganizados e desmontados na gestão anterior: o Departamento de Clima, o Departamento de Energia e o Departamento de Meio Ambiente. No Departamento de Meio Ambiente, o ex-embaixador do Brasil na Índia, em Nova Delhi, o Correio Lado, diga-se de passagem, é neto do Oswaldo Aranha. Então temos aí também uma continuidade, um legado, uma narrativa também do ponto de vista dinástico. Certamente o maior especialista em meio ambiente dentro do Ministério das Relações Exteriores e um dos principais negociadores da RIMAS, como a gente viu na palestra da ministra Isabel Teixeira, que foi a magnífica aula inaugural, que a gente teve uma oportunidade de assistir 2 semanas atrás. Uma coisa que eu acho que é absolutamente simbólica e sensacional em termos de desmonte das instituições, pagou as dívidas. O governo Lula poderia usar o lema dos Lannister, em 526 milhões de reais foram pagos nos últimos 100 dias. 526 milhões de reais foram pagos em dívidas do Brasil nos últimos 4 anos. Com a Agência Internacional de Energia Atômica, com o FOSEM, com a OPAC, com o TPI, com a ALAD, com o Mercosul, com o Parlamento do Mercosul, com a CBL, com a Organização Mundial de Saúde, com a OIE e com várias outras aqui que eu não vou citar. 526 milhões de reais que estávamos devendo, o que impedia a plena participação do Brasil nesses órgãos, o direito a voto, em alguns casos, e, obviamente, a vergonha internacional de se calopir. Então, nesse sentido, tem aí uma certa restauração. Já em janeiro, o governo brasileiro, o Lula, visitou a Argentina, no âmbito do 7º Momento da CELAC, fez uma declaração com o Alberto Fernandes e propôs uma aliança estratégica entre o Brasil e a Argentina. A visita do Brasil à Argentina, ela, como aliás tudo, a visita aos Yanomami, a gestão do idioma, todas as coisas, contraste notório que vinha em relação ao governo anterior. Propôs que o BNDES financiasse um gasoduto argentino e nessa aliança estratégica surgiu a ideia da criação de uma moeda do SUR, que seria uma moeda comercial primária para uma integração monetária mais ampla do Mercosul. Além disso, teve reuniões bilaterais com o presidente do Uruguai, com o presidente de Cuba, com o presidente do Paraguai. No caso do Paraguai, muito importante, bom lembrar, o Mário Abdo, que era um caçado moda do Bolsonaro, que está conversando com o Lula agora, porque esse ano, 2023, fará 50 anos da assinatura do Tratado da Itaipu de 1963. Quando volta ao passado, eu me mais confortável. Em 1973, assinamos um acordo que a usina de Itaipu pertenceria 50% ao Brasil, 50% ao Paraguai, e que ela seria financiada pelos contribuintes nós, que gastamos energia, estamos consumindo energia, e essa taxa, essa sociedade seria para pagar a Constituição. 50 anos depois, a dívida acabou, uma parcela do Paraguai pagou no mês passado, e agora tem que decidir o que o Paraguai vai fazer com 50% da energia deles, que eles voltam a 10%. Normalmente eles vendiam para a gente para amortizar o pagamento da dívida e agora não pode decidir, simplesmente jogar no lixo, vender para qualquer outro país. Isso é uma negociação séria, é uma negociação que envolve narrativa. Começaram a aparecer no ano passado notícias nos jornais
Paraguai, notícias atuais e contemporâneas, mais uma vez, notícias confortáveis sobre a guerra do Paraguai. Os jornais do Paraguai começam a falar do genocídio, o Brasil destruiu o Paraguai, quando o Paraguai matou metade da população paraguaia e tal. Por que isso, né? Dizer que o Brasil é culpado da guerra do Paraguai permite que os paraguaios construam uma narrativa dizendo que nós temos que indenizá-los. Por isso, passaram informantes que nos invadiram e ocuparam o Mato Grosso no meio do Natal. Guerra do Paraguai, eu sei. Mas o fato é que essa narrativa oficial da política paraguaia melhora a negociação que vai acontecer esse ano. Então, isso é uma coisa para ficar atento. Né? Vocês, como analistas de política externa, fará 50 anos e haverá uma renegociação. E uma renegociação que o Lula vai liderar. Né? Essa política externa que vai liderar nos próximos meses. Né? Como vai ser feita a renegociação do acordo que tem 50 anos e que foi assinado em 73 pelo governo Médici. E, claro, voz na sala da América do Sul, que é a Venezuela. Certamente, o Lula e a política externa atual terá mais condições de discutir, dialogar ou servir de ponte para uma transição moderada do governo venezuelano, ou para a melhoria da integração da Venezuela. Os governos passam, mas os estados ficam, e a Venezuela será a nossa vizinha, espera-se para todo sempre. Isso significa que temos que ter boas relações. Certamente não era do jeito que estava sendo feito antes, que as coisas poderiam melhorar. Uma coisa que já melhorou, que eu sei que melhorou, porque venho acompanhando, por exemplo, já com o novo governo Lula, você tem interlocução suficiente com o embaixador da Venezuela para permitir que organizações humanitárias atuem no território venezuelano. Que melhora a condição de vida dos venezuelanos, inclusive em relação aos imigrantes e refugiados venezuelanos que vêm no Brasil. Os médicos europeus, por exemplo, brasileiros, já conseguem atuar na Venezuela nesses últimos 100 dias, coisa que não conseguiam antes. Isso, certamente, só com a mudança do governo político simbólico, já tem vantagens reais para a população venezuelana e para os estados de fronteira do Brasil. Com os Estados Unidos, o Lula foi aos Estados Unidos, encontrou com o Bernie Sanders, fez um comunicado conjunto com o Biden e depois recebeu o John Kerry no Brasil. Quando o John Kerry estava aqui, o Lula, inclusive, pediu para adiar o desembarque dos navios iranianos, que estava gerando um problema enorme e que levou ao Senado americano, aquele senador radical dos Estados Unidos, o senador dele, o Ted Cruz, declarou que o Brasil tinha que sofrer sanções, que não podia receber navios iranianos aqui e tal. O Lula pediu para os navios iranianos esperarem até o Kerry ir embora e depois os navios iranianos desembarcaram. O John Kerry mostra a importância do tema climático no Brasil, mas também discutiu os temas relativos à China. Além disso, foi assinado e negociado o Fundo Amazônia, que está renascendo, e a proposta americana era de oferecer 50 milhões de dólares. Não sei se vocês se recordam do episódio que a Isabela Teixeira fez uma micro alfinetada, no voto do presidente, para se reunir para receber só 50 milhões. O voto do presidente recebeu 1 bilhão. Não sei se vocês perceberam o subtexto na fala dela, quando ela estava dando a palestra aqui. Achei isso sensacional. A merda, a imprensa falou, Biden deu 50 milhões, está dando bilhões para o programa. Isso foi criticado pela imprensa. Ainda em relação ao tema da Rússia, nesses 100 dias, o governo brasileiro se recusa a romper o diálogo com os russos, como que é a OTAN e como que é o Ocidente, e nesse sentido eu acho muito correto. O Lula, sem sombra de dúvida, por conta da sua trajetória, por conta do que passou nos últimos anos, por conta de ter sido um presidente bastante popular nos seus 2 anos de mandato, que conseguiu fazer o sucessor e reeleger o sucessor apesar da crise econômica, ele ocupa, a meu ver, e posso estar sendo exagerado, uma posição hoje no mundo cada vez mais polarizado, análoga ao que Mandela ocupou na África do Sul nos anos 90. Ele é talvez o único líder do mundo que, governando um país de grandes proporções continentais, populacionais, econômicas, tem capacidade de dialogar com todos os lados do planeta e pode ser recebido por todos os lados do planeta do mesmo jeito. O que o Macron foi fazer na China é um desconfio, um pouco de humilhação quase europeu. Mostra um pouco a impotência dos países europeus na implorar a Xi Jinping, façam os russos ouvirem a razão. É a proposta francesa. De acordo com a tradição francesa, se houver uma tradição política externa francesa, o professor Escalés, especialista nesses temas de guerra, poderia me corrigir se eu estivesse errado, ele ofereceria a rendição condicional. Não pode fazer isso porque não é o país dele, então ele tem que ter tudo isso daqui. Mas ele vai à China pedir, pelo amor de Deus, resolvam uma coisa que nós não temos condições de resolver. Nesse sentido, o Lula está melhor posicionado. O Macron, eu acho que o grande risco dele viagem à China, viagem para a qual ele foi ontem à noite,
né? E essa é uma das principais razões pelas quais eu aceitei falar aqui hoje, que não estaria sendo homenageado na formatura dos alunos que estava marcada para ontem, então era para eu ir de Brasília, né? Mas o Lula preferiu encontrar com o Xi Jinping do que, obviamente, encontrar comigo. E aí eu não fui para Brasília, né? E estou aqui falando para vocês. E aí ele cancelou o negócio, né? Ele cancelou para o meu desespero, já tinha comprado a passagem, você sabe que viajar no Brasil nos dias de hoje precisa ser milionário, né? Eu quebrei o meu porquinho, né? Agradeço a Sandrine que me ofereceu esse emprego 2 anos atrás, para poder ir para Brasília e perdi a passagem. Né? Não sei lá se eu vou conseguir comprar de novo daqui a mais de um ano, quem sabe, posso ir na formatura. Mas ele cancelou a formatura, né? Depois de confirmado, cancelou a formatura e foi para a China. A viagem da China hoje tem um risco. E a meu ver, o risco é justamente macronizar o sistema brasileiro. O assunto principal não pode ser a Ucrânia, né? Como desejaria o Celso Amorim, como enviado especial à Rússia, que foi lá falar que o Rússia é excelente, né? Ficar isolado internacionalmente receber o Celso Amorim, ficar uma hora falando com o Celso Amorim, parece que o Celso Amorim, em determinado momento da conversa, né? Estava em casa, né? Mesa enorme, então começou a falar em português. E aí se deu conta que estava falando português, e ele começou a rir, né? Deve ter sido a primeira vez que ele viu em 20 anos. E aí o negócio desanuviou e tal, e aí começou o diálogo. É óbvio que tem que ter diálogo com a Rússia, não tem nenhuma dúvida de que tem que ter diálogo com a Rússia, mas os assuntos que a gente tem com a China são mais importantes e relevantes do que tratar disso. Não é porque o Lula tem condições de ter diálogo com o mundo inteiro que esse é o único assunto da política brasileira. Isso é um problema. Daí, quando eu falei nisso, diálogo e protagonismo, né, eu acho que o diálogo é muito mais importante do que o protagonismo. Porque nesse momento de desmonte, de destruição, se a gente se mantém na narrativa anterior, na narrativa de continuidade, política de Estado, de Brasil grande, Brasil potência, a gente esquece que a gente está doente, está numa situação de transição e, ao construir isso, evita o crescimento maduro. Porque é óbvio que já está na hora de abandonar essa narrativa, isso não tem nenhuma dúvida, mas ao abandonar essa narrativa, a posição brasileira em relação à China envolve o nosso principal parceiro comercial. Aquele que compra os produtos do nosso negócio. O único país do mundo que tem condições financeiras, que não é os Estados Unidos nem a Europa, em crise, com inflação, né, que nos oferece 50 bilhões, né, para a Bahia, que vai conseguir fazer investimentos que o Brasil precisa, investimentos na área de tecnologia, né, os seus caras falavam sobre isso, investimentos significativos, né, na área de infraestrutura, né, investimento na área de logística, investimento nos projetos de integração da América do Sul, o Brasil naturalmente pode liderar. Um dos assuntos pode ser a China, pode ser a Ucrânia, pode ser o diálogo, pode ser os grupos da paz, mas a China já é dos décadas o nosso principal parceiro comercial. E esses assuntos deveriam ser outros. Daí o Lula ter feito muito bem, cancelar a formatura e ir para a mais rápido possível, quando a reunião dele passou, para discutir assuntos do interesse brasileiro que podem melhorar o projeto, né, e o projeto de desenvolvimento brasileiro. Concluo minha fala, que naturalmente o tempo acabou, né, dizendo que, sem sombra de dúvida, temos uma oportunidade de desconstruir essa narrativa. Uma narrativa de que a política é uma política de Estado, não de governo, é uma política pública como outra qualquer, e, portanto, deve estar sendo influenciada pela sociedade civil, pelos mecanismos organizados, de diálogo, de democracia, e por ações como essa, né, porque eu não tenho nenhuma dúvida que, ao estar falando na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, eu também estou contribuindo para uma narrativa, né? Se não a narrativa oficial, uma próxima narrativa, uma nova construção dessa narrativa. Né? Construindo, fazendo aqui uma metáfora, né, infantil, quando eu era um petit enfant, meu sonho era ter uma merendeira do He-Man. Você era baixo. E aquela merendeira que era uma merendeira de plástico, mas que tinha a garrafinha para fora, assim, né? O máximo, então, meu sonho era você abria tanto, bebia e tal, você ia com a mochilinha, né? E ia com a merendeira do He-Man. E eu finalmente ganhei a merendeira do He-Man quando eu tinha 11 anos de idade. 11 anos de idade, ninguém mais usava merendeira. Eu estou há 20 anos, né, esperando para falar nesse lugar aqui, muito de orgulho para mim, né? No dia que eu resolvo falar, ninguém vem. Mas agradeço muito vocês estarem aqui, né? Mas o que aconteceu comigo foi que finalmente meus pais tiveram coragem de dar a merendeira do He-Man e eu cheguei na escola e fui sacaneado, então eu morri de orgulho de ter a merendeira do He-Man, e era uma coisa triste para mim, né? Porque eu trabalhei muito por aqui, foram anos e anos para convencer a ganhar a merendeira do He-Man no momento que ela já estava na crônica. Eu tenho medo dos diplomatas brasileiros, porque o processo seletivo também foi desmontado no governo anterior, né, e eu trabalho nesse processo seletivo, né, boa parte da burocracia também foi desmontada, né, boa parte dos diplomatas adotaram uma postura adesista e
e absolutamente sabuja e ridícula, e esse desmonte do Ministério das Relações Exteriores, faz com que coisas como o slogan "o Brasil voltou" façam com que o presidente Lula esteja voltado, ou muitas vezes o governo atual, para o passado. Vamos recuperar o que foi o Brasil em 2003, 2004, 2005, 2010, né? Recuperando coisas que são muito importantes, como o Bolsa Família, né? Como o programa de alimentos. São coisas que necessariamente precisam ser construídas e reconstruídas, assim como a política externa brasileira. Mas não é mais possível, no mundo de hoje, reconstruir a política externa de 2003, e muito menos reconstruir a política externa da Santos João, José Bonifácio, do Palácio Branco. A narrativa oficial da política externa brasileira precisa ser enterrada e morta, senão o ministro, e aí eu prometo que é a última coisa mesmo, né? O ministro que é o ministro da Dilma, o Mauro Vieira, que foi nomeado porque é o yes man do Celso Amorim, que está na posição lá do Felipe Martins, né, de ser o assessor especial que vai com o Putin falar, não é? Que é um diplomata, com toda a admiração que eu tenho por ele, de mais de 80 anos de idade, e que, portanto, continua tendo uma política externa misógina que indica 21 embaixadores, os principais cargos da diplomacia brasileira, os quais são uma mulher, a Maria Viotti, que vai para Washington. Então, coisas como acontece e a criação do Ministério dos Índios, que foi pontuado aqui, poderiam estar acontecendo também no processo seletivo para a seleção de diplomatas, para a nomeação de mulheres diplomatas negros, diplomatas indígenas, em termos de diversidade, em termos de igualdade, enfatizando o diálogo e não olhando para trás em termos de protagonismo que o Brasil vai resolver a guerra na Ucrânia. Porque senão o Brasil vai estar discussando na ONU e vai estar entrando no cenário das nações com a melhoria do inimigo. Muito obrigado. Professor, eu era merendeira de Star Wars, eu tenho em casa até hoje. Legal. Mas você não traz. Primeiro período. Se tiver você, A gente podia fazer isso de maneira. Olha, você ficava amarela, né? Você ficava um pouco meio velho. Porque a minha irmã pegou, mas eu não. Podia para todos, Daniel, obrigado pela intervenção. Professor Márcio Cadete, Muito obrigado. Vocês sabem que a gente hoje foi aniversário do professor Márcio, né? Eu estou aqui, bom dia para todos, bom dia para os insígnios dentro da mesa. Professora, escutei a apresentação dela com muita atenção. O professor Romero também, eu nunca tinha visto vocês falando, fiquei bastante bem impressionado, parabéns pela apresentação. E, do meu ponto de vista, quando eu não acho isso, eu nunca falo nada. Estou expressando o que eu realmente senti. Eu estou aqui para substituir a professora Mônica. E eu não vou conseguir substituir a professora Mônica, porque o tipo de apresentação que eu vou fazer vai ser totalmente diferente do que ela faria. O mundo que o nosso país está inserido, ele está andando na direção de ter que fazer importantes escolhas. Em uma determinada hora, nós vamos estar encurralados, nós como país vamos estar encurralados e vamos ter que apresentar determinadas opções. Não indo muito longe, nós já tentamos não fazer qualquer escolha do tipo que nos colocasse do lado de A ou do lado de B. Por exemplo, durante muito tempo, o governo Vargas conseguiu se manter distante na Segunda Guerra Mundial. Até que, em determinado momento, o fator geográfico e as pressões dos Estados Unidos e os interesses brasileiros acabaram levando o Brasil a aderir à aliança contra o eixo e entrar na Segunda Guerra Mundial. Durante a Guerra Fria, nós tínhamos uma opção ideológica a favor do Ocidente. Claramente isso
Opção ideológica é essa que se manteve razoavelmente definida até o governo Geisel, quando veio a tal da política externa independente, etc. e tal, o reconhecimento que o Brasil fez da República Popular da China, coisas desse tipo, que reformulou o posicionamento do Brasil. O que eu estou querendo dizer é que a polarização entre Estados Unidos e República Popular da China, ela tende a crescer claramente, está crescendo e tende a continuar crescendo. E o Brasil vai ter que fazer escolhas. O Brasil vai ter que fazer escolhas e essas escolhas têm que ser, eu acho que tem que levar em consideração de modo fundamental o que é o nosso interesse nacional. O que também não é muito fácil, porque o Brasil, assim como o resto do mundo, está polarizado e definir claramente o que é o interesse nacional para toda a população brasileira, como uma parte considerável dela, não é muito fácil. Na verdade, hoje no Brasil, nada é muito fácil. Talvez desde da primeira missa, né? Nada seja muito fácil no Brasil. Então, vamos lá. A questão é a seguinte: a China, como todos nós sabemos, é o nosso maior parceiro comercial. A China está comprando o estado de Minas Gerais, né? O minério. Daqui a pouco não vai sobrar nada de Minas Gerais, vai ser tudo mandado para a China, só vai restar de Minas Gerais para o professor Fernando Mano. Porque a não ser que a China compre você também. Né? Então a China compra muitos artigos, muitos produtos dos brasileiros. A China compra muitos produtos do Brasil que os americanos não comprariam, porque eles produzem similares lá, ou compram de outros parceiros que eles dão preferência em relação ao Brasil. Então, do ponto de vista da barganha, a China estaria muito mais bem posicionada do que os americanos, no sentido de qualquer tipo de tentativa de provocar um reposicionamento brasileiro. O Lula foi lá em Washington para dar um oi para o Joe Biden, mas para a China ele está indo a Mangueira, o Império Serrano, uma delegação de diplomatas, não sei o quê, ele leva todo mundo lá com ele, enchendo os 2 ou 3 aviões. Porque a China é o nosso maior parceiro comercial e porque há esperança que a China, por meio de investimentos que ela possa fazer, diminua um pouco o aperto econômico que o Brasil está passando e vai continuar passando nos próximos anos. Nesse sentido, jogando o grande jogo, como se dizia no século XIX, né, aquela rivalidade entre Rússia e czarista e Império Britânico, né, que era chamada de grande jogo, como é que os Estados Unidos atuam nisso? Aí que entra o tema do que eu queria conversar. Os Estados Unidos, durante a visita do Lula, sugeriram a possibilidade de que empresas americanas investam no Brasil ou abram plantas no Brasil para a produção de semicondutores e microprocessadores, melhorando a situação do Brasil nessa área tecnológica de enorme importância. O Biden falou disso com o Lula, falou sobre isso com o Lula. A secretária de Comércio dos Estados Unidos conversou sobre isso com a delegação brasileira e uma das suas representantes, alguns dias depois da visita, esteve no Brasil com uma delegação de empresários americanos para conversar com o vice-presidente Alckmin. Então eu vejo nesse gesto dos Estados Unidos algo novo, no sentido de que eles estão tentando melhorar a possibilidade deles dentro da barganha, oferecendo alguma coisa que pode ser interessante para o Brasil, que pode ser interessante para o Brasil em vários aspectos. No aspecto econômico, na melhoria da pauta das exportações que o Brasil faz, que o Brasil exporta produtos primários, produtos do agronegócio, quer dizer, os elementos do chapéu da Carmen Miranda, e exporta produtos de baixa intensidade tecnológica. E uma informação: no ano passado,
segundo lá o conglomerado das indústrias produtoras de automóveis, o Brasil deixou de produzir 250 mil automóveis por falta de chips, por falta de semicondutores. Porque com a guerra da Ucrânia, desde a pandemia, na verdade, está havendo uma escassez de semicondutores no mundo e eles estão dizendo que isso vai se manter até o ano que vem. Então, isso é uma questão crucial. Será que com a intervenção americana, se nós estabelecemos algum tipo de vínculo com eles, nós vamos ser capazes de produzir no Brasil os chips necessários para a indústria automobilística? Porque a gente não vai conseguir produzir com a ajuda americana, porque os americanos não vão ajudar nesse ponto, a cadeia de produção do chip, desde a concepção até o produto final. Não é assim. Eles estão sugerindo que nós ampliemos a nossa possibilidade de produzir esse artigo no Brasil. Mas eles não estão entregando para nós a receita do bolo total. Quando o Putin aventou a possibilidade de fazer a operação militar especial na Ucrânia, uma das diretrizes que ele definiu foi que a indústria russa produzisse pelo menos 130 chips sofisticados necessários para os sistemas de armas e de comunicação e detecção russos. Porque eles compram isso no exterior como todo mundo. A indústria russa não conseguiu produzir. Quer dizer, nessa área de altíssima tecnologia, não basta tentar copiar. Você pega e tenta copiar, não dá certo, não é assim que funciona. Então a gente está falando de uma coisa extremamente sensível, né? Extremamente importante, porque os chips eles são utilizados nos automóveis, eles são utilizados nos telefones celulares, eles são utilizados em equipamento médico, eles são utilizados em sistemas de comunicação, eles são utilizados em sistemas de comunicação com satélite, eles são utilizados no teu cartão de crédito, no teu cartão de débito, né? Quer dizer, então se nós formos capazes de produzir uma etapa mais ampla desse tipo de produto no Brasil, nós podemos não só exportar mais artigos, como também baratear o custo de alguns artigos aqui, porque é um produto produzido aqui. Essa é uma hipótese, né? Bom, qual é a questão do ponto de vista dos americanos? O que tem se falado é o seguinte: os americanos querem reposicionar geograficamente as áreas produtoras de chips no mundo, que trabalham junto às empresas americanas. Nos anos 60, no final dos anos 60 e ao longo da década de 70, essas empresas se localizaram no Extremo Oriente. Então, essas empresas se localizaram em Singapura, na Malásia, na Coreia do Sul, em Taiwan e nas Filipinas. Tinha alguma coisa em Hong Kong, mas enquanto Hong Kong foi colônia britânica e depois isso foi desmantelado lá. Os americanos avaliam que isso foi uma ação muito bem sucedida. Isso foi bem sucedida para eles, do ponto de vista econômico, e foi bem sucedido do ponto de vista político. De certo modo, o vexame que foi a derrota do Vietnã foi compensado por essa expressiva presença do braço econômico americano nesses países, que gerou empregos melhores para as pessoas que estavam saindo das áreas rurais, indo trabalhar nas cidades, etc. E tal. Só que agora a situação está mudando por causa do aumento da polarização com a China. Então o espaço geográfico começa a ter um peso mais decisivo. Os americanos querem trazer essa produção para mais próximo deles, em termos geográficos, porque eles julgam que essas áreas são muito pressionáveis por qualquer tipo de impacto chinês. Então eles estão querendo trazer isso para o México, para a Costa Rica e para o Brasil. Para o México, por razões óbvias, para a Costa Rica eu não faço a menor ideia. Talvez os colegas sabem mais, que sabe tudo para a Costa Rica, então escrever uns papers sobre o assunto, mas enfim, estou mentindo, né?
Quer dizer, então tem essa coisa do reposicionamento. Isso não quer dizer que eles vão parar de produzir esses produtos lá no Extremo Oriente, porque a demanda por chips é gigantesca e não para de crescer. O chip é uma espécie de cornucópia de ouro, é uma espécie de gênio da lâmpada em quem apostou nesse tipo de empreendimento alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Mas eu não vou depender mais dos chips produzidos no Extremo Oriente apenas. Eu vou produzir isso em outros lugares. Eu vou diversificar isso. E eu tenho um termo de barganha com o Brasil. Porque para que o Brasil entre nesse jogo, o Brasil vai ter que aceitar determinadas diretrizes norte-americanas. Os americanos eles aprovaram uma lei destinando 52 bilhões de dólares para essa transição. Né? 52 bilhões de dólares de dinheiro público americano para ajudar nessa transição. Mas na lei está definido também que os países que abrigarem as empresas que trabalharem nessa tecnologia têm a obrigação de não vender essa tecnologia para a China durante 10 anos. E qualquer produto que fizerem com essa tecnologia só podem vender com a autorização dos Estados Unidos. Quer dizer, então, eu penso, talvez, diferente dos colegas da minha, que eu acho que o dono do abacaxi, para te vender, às vezes ele não quer só o teu dinheiro, ele estabelece as condições de venda, porque ele é o dono do abacaxi, uma coisa desse tipo. Cabe ao Brasil aceitar ou não, e o mais já está querendo que eu termine tudo. Cabe ao Brasil aceitar ou não essas determinações dos Estados Unidos. O governo brasileiro, por sua vez, já de antemão preocupado com essa área tão sensível que é a produção de semicondutores, de microprocessadores, etc. e tal, já criou uma medida provisória no sentido de ampliar a implementação de fábricas de semicondutores no Brasil. Né? Isso foi estimulado também pela crise dos chips, como eu falei para vocês, né, que afetou, por exemplo, a indústria automobilística brasileira. Aí, o que diz essa medida provisória? Primeiro, para esse setor, uma redução de tributos. Segundo, uma diminuição da burocracia relativa à importação de matéria-prima. Terceiro, o estímulo ao treinamento de profissionais qualificados. Eu acho que o último ponto, para nós brasileiros, é de especial importância, porque algo que tem que deixar bastante agoniado, que tem que deixar mesmo, quais são as opções de emprego que nós temos no Brasil. Porque quando você fala de emprego, job, eu gerei 20 mil empregos, eu gerei 30 mil empregos, 50 mil empregos. Que empregos são esses que você está gerando? É de empreendedor, quer dizer, um cara que entregou comida do iFood na minha casa ontem? É de ajudante do McDonald's? Não é? São empregos de baixa ou nenhuma qualificação? Então, a reindustrialização do Brasil passa, entre outras situações, mas passa necessariamente de nós melhorarmos o nosso posicionamento nessa área de produção de semicondutores e microprocessadores. Passa por isso. Não tem saída, não tem alternativa. A questão é, sabendo do que está acontecendo, o que o governo chinês vai fazer, do ponto de vista de como é que a China melhora a sua situação nessa barganha específica. Porque ainda que a China não seja capaz de produzir os semicondutores de altíssima sofisticação que os americanos são capazes de fazer, né? Eles não são capazes ainda, e boa parte das ações americanas no sentido que eles não sejam capazes, pelo menos a médio prazo. A China, contudo, domina etapas do setor que nós não dominamos. E talvez ela tenha interesse de ir além daquilo que os americanos estão oferecendo.
Não sei se você vai entender. E isso são suposições que eu estou fazendo, não são posições categóricas em relação a isso. E para terminar minha apresentação ia ser curta mesmo, porque a verdade é que eu não entendo absolutamente nada de política externa brasileira, então eu acabo fazendo e falando que eu quero mesmo acabar. Eu tinha falado isso para os meus alunos, eu não vou participar porque eu não entendo de política externa brasileira, mas aí a Mônica não veio e o Ricardo tropeçou em mim e eu acabei vindo para cá. E também ficou sabendo que eu conheço o mediador e fiz aniversário de ontem, então também o presente está. Não, esse é o presente que vai ser aqui. Então, eu quero deixar, tem uma observação, no ano 2008, o presidente Lula, ele criou um Centro Nacional de Tecnologia Avançada, chamado CEITEC, que era para ser uma fábrica de fazer chips, lá no Rio Grande do Sul. O que é uma coisa realmente estranha, né? Você criar uma startup para fazer chips, né? O Partido Novo ficou bastante contrariado, o pessoal dos sapatênis, as pessoas de tudo, etc. e tal. A grande proeza da CEITEC na sua existência foi fazer um chip do boi. Eles desenvolveram um chip que coloca no boi, no gado, e você localiza onde o boi está. Os bois têm mania de fugir, de ir para lugares nunca antes navegados. Aí, graças à CEITEC, você nunca mais perdeu de vista o boi. Mas foi isso que a CEITEC fez. Mais nada. Tentou também desenvolver o chip dos passaportes dos brasileiros. Mas aí veio o governo Temer, eles começaram a desinvestir na CEITEC e o governo Bolsonaro tentou vender a CEITEC, mas aí a venda da CEITEC foi impedida pelo Tribunal de Contas da União, que apresentou uma ideia de que a CEITEC é estratégica. Eu não sei por que a CEITEC era estratégica, porque ela, na verdade, não estava fazendo nada. Mas agora tem uma comissão do governo Lula discutindo qual vai ser o destino da CEITEC. Se eles vão reativá-la, se eles vão ampliá-la, etc. e tal. Eu, a princípio, acho uma boa ideia a reativação da CEITEC, porque, na verdade, a gente tem escolhas a fazer no Brasil que algumas a gente não tem, eu não sei se a gente tem coragem de fazer. E para terminar, por exemplo, a tecnologia de chips é verdadeiramente importante para absolutamente tudo. Não tem lua de mel sem chips hoje em dia, essa é a verdade. Então, essas escolhas vão ser duras, o Brasil vai ter que se posicionar em relação a essas coisas, e eu acho que tem que fazer com Vargas, que eu acho o aspecto positivo do período Vargas. Tem vários aspectos negativos, tem aspectos horrorosos, mas tem aspectos positivos. Um aspecto positivo é que o governo brasileiro, na hora H, quando teve que escolher um lado, ele soube barganhar. Então nós temos que saber barganhar também, e a minha dúvida é se a classe política brasileira é sábia o suficiente para esse tipo de desafio. Eu espero que seja, para a felicidade de todos nós e para a melhoria das condições de vida do nosso povo. Então, obrigado, né? Obrigado, Salécio. Obrigado, Mauro. Obrigado, João Daniel. Também acho que a gente tem tempo para algumas perguntas, uma ou duas rodadas de perguntas. Quem quiser, por favor. Lá atrás. Aqui também. Oi. Minha pergunta vai ser não legal, mas se a pessoa também quiser complementar, também adoraria. Mas saindo um pouco da... Qual o seu nome? Milena. Saindo um pouco da ótica social e entrando sobre a perspectiva econômica, você acha que tem uma projeção de reestruturação das indústrias no Brasil, ou então ter novamente investimentos estrangeiros? Porque eu vi recentemente ele tirou a isenção dos impostos sobre as encomendas internacionais para que tivesse uma proteção do mercado nacional. Então, eu queria saber mais da questão econômica. Obrigada.
Oi, tá ouvindo? Sou o Lucas. Minha pergunta é para o Gustavo, sobre a questão dos semicondutores e a questão do que a China poderia apresentar como também barganha. Porque recentemente, eu não sei o dia exato, mas a Bolívia fez um acordo com a China de que, ao invés de exportar integralmente o lítio diretamente para a China, a produção de baterias seria feita dentro da Bolívia, com transferência tecnológica por empresas chinesas, e que isso seria uma estratégia de você não simplesmente ser um exportador de matéria-prima bruta. E eu acho que talvez seja um caminho que poderia ser apresentado pelo Brasil como, para não aceitar a proposta americana, exigir uma contrapartida chinesa nesse sentido. É mais nessa linha. E também, talvez, uma elaboração qual poderia ser o papel da CETEC nisso, porque realmente parece uma questão muito estratégica agora e a sorte que a gente poderia dela não ser liquidada no governo anterior. Obrigado. Maria. Obrigada, colega da mesa. Eu queria fazer 2 comentários e talvez algumas perguntas, na verdade. Para a Mauro, eu queria trazer uma pergunta sobre negociações. Eu acho que isso é importante. Como está as negociações, uma coisa que a gente tem elaborado bastante, negociações, por exemplo, com a União Europeia. Eu acho que isso é fundamental. Então, eu queria começar a negociação, sobretudo que tem muitas nuances da negociação e toca muito claramente as questões ambientais e as questões da Amazônia. Aí eu queria ver como perguntar isso, quais são as perspectivas e, sobretudo, eu queria também ver qual é essa a narrativa do clima, da mudança climática e do meio ambiente, que lá tomou a região, não é? Então, se o Lula não falava de meio ambiente nos 2 governos anteriores, muito pouco, agora é uma narrativa que está presente sempre. Então, o que significa isso na verdade? E o que significa em termos internacionais? Você tem o presidente colombiano, Boric, ou seja, está tentando criar uma aliança também na América Latina com essa narrativa. Mas isso o que significa? Vamos ter a cúpula da Amazônia e quais são as perspectivas para o Brasil e para a região. Na verdade, porque a gente aí, se a gente está falando de barganha, aí a gente tem uma barganha, não é? É importante falar realmente de mudança climática, Amazônia, nessa região. Esse por um lado. Por outro, vocês falaram bastante da China, eu queria colocar 2 elementos aí. Eu acho que esse tema dos chips está na agenda. Vai ser um dos temas que vai ser discutido, está muito claro na agenda, porque a gente está, a ministra de Ciência e Tecnologia está vendo na comitiva, esse é um dos pontos fundamentais. Então, acho que o ponto fundamental, e eu concordo bastante, que todos os, está falando de centro-comunistas, etc., mas toda a equipe está falando de um tema que me parece interessante. Eles estão usando um termo que diz que o Brasil tem que ficar equidistante. Ou seja, o que significa equidistante? Distante dos Estados Unidos, distante da China. Ou seja, porque como entrar, como não ficar preso no meio dessa armadilha, na verdade, uma armadilha que pode ficar para as empresas, na armadilha dessa crise, dessa tensão cada vez mais profunda entre Estados Unidos e China. Todos sabemos que é simplesmente uma tensão econômica, mas sobretudo uma tensão geopolítica. Então, como o Brasil se posicionar, sabendo, como vocês falaram bem, é um socio comercial, é quem mais investiu no Brasil nos últimos anos, os Estados Unidos deixou de investir no Brasil faz 10 anos ou mais, as empresas brasileiras não existem no Brasil, muito pouco, empresas americanas, então a presença da China é super importante. Então, como ficar equidistante, na verdade, segundo esses termos, eu queria que um pouco vocês falaram sobre isso.
Então, eu acho que a agenda com a China é muito clara. É uma agenda que a gente tem que pensar em como ampliar a agenda e não ser única exclusivamente na agenda comercial. Esse é o nosso problema, não é? Porque isso é essa comitiva de 200 empresários, todo o negócio, e etc., porque o que queremos é, na verdade, ampliar a venda de carne, a venda de soja e todos os nossos commodities, e como o Brasil pode ser inteligente e sacar proveito, de alguma maneira, ver isso como uma oportunidade para transferência de tecnologia, negociação interna de inovação, exportação de produtos que têm um maior valor agregado, etc., mas eu acho que isso é um equilíbrio que não é muito fácil, porque sabemos que em termos geopolíticos a situação está bastante complicada, mas eu acho que o Brasil está se equilibrando um pouco mais ou menos. E essa ideia dos Estados Unidos, que tem fazer a indústria humanitária, de abrir e de propor para o Brasil, os Estados Unidos estão fazendo uma leitura de, entre aspas, abandono para a região, não só em termos diplomáticos, já há muito tempo, mas em termos econômicos também, de cooperação econômica com a América Latina. Como recuperar o tempo perdido, não sei se isso é possível, mas também como fazer uma relação, uma cooperação muito mais equilibrada, digamos, e não dependente, como a gente diz. Obrigado, Helena. Acho que a gente pode trabalhar esse bloco agora e depois, dando tempo, a gente vai uma data. Certo? A Milena trouxe essa questão da industrialização, eu gostaria também de responder, trazendo esse ponto que a professora Helena falou. Eu acho que tem vários processos, né? Por um lado, assim, eu vejo o campo industrial brasileiro muito, não só fragilizado, mas acho que um pouco motivado, mesmo envolvido nos processos. Assim, era bem, eu acompanho, né? Como o caso, por exemplo, que você falou da negociação da União Europeia-Mercosul, e era impressionante, assim, a falta de interesse, ou mesmo envolvimento da própria Fiesp, da CNI, assim, áreas que vão ter impacto na indústria brasileira, né? A área de teste, por exemplo, na área de parte de vinícola, né? Nessa área de queijo, enfim, algo que o Brasil já tem um mercado de processar, né? Que não é produto de commodity. Então, era impressionante, senão a conta está ótima, então vem aí, não tinha uma grande. Né, a gente chegou a procurar de alguma forma, né, para ver se conseguia ter alguma resistência ao acordo, um acordo extremamente neocolonial, é isso, né, o Brasil colocou a Secretaria da Fazenda, né, de vender commodities, produto de baixo valor agregado, enquanto vai importar produtos de alto valor agregado da União Europeia. A base desse acordo, nesse momento, é isso que a gente estava falando. E era impressionante mesmo essa, não sei, era muito estranho, assim. Durante o governo Bolsonaro foi assim, e agora está no período da transição também, de tentar dialogar para ver se a própria CANEX, né, como é que se recompõe esses espaços também que foram muito fragilizados aí ao longo desse período. Então está um processo muito difícil. Eu acho que é um grande desafio, porque o próprio setor, de alguma forma, porque também não é só uma questão de interesse, mas a própria politização da forma como esse setor se envolveu, seja no processo do golpe, durante o impeachment, e desde então a forma como se envolveu isso fragmentou também. Isso tem a ver, obviamente, com relações com o enfraquecimento da direita brasileira, né? Enfim, tem outras camadas aí nesse processo. Mas eu vejo que tem uma tentativa agora, né, com essas viagens, e eu acho que a China traz mais força, mas depois da China tem a ida do Lula para Portugal, para a Espanha. Não sei efetivamente como é que vai estar a delegação para esses processos, mas se vai ter um foco muito grande na questão do acordo. Essa delegação que foi para a China, mesmo o Lula não indo, então você tinha ali representantes, né, do setor privado e do agronegócio, o amigo Wesley lá da JBS estava, mas tive que passar agora de novo, por exemplo, e junto com o agroindustrial, porque não é só a commodity em si, mas é junto todo o processo produtivo para a cadeia.
e, ao mesmo tempo, tem setores que foram muito beneficiados pelo BNDES, pelo governo Lula, né, naquela lógica dos campeões nacionais, que eu não sei exatamente como está nesse momento, mas seguramente teriam aí uma força para, dependendo do qual vai ser, como seja a partir do Ministério da Ciência e Tecnologia, que o BNDES vai oferecer, mas que está muito ligado também a essas políticas da economia verde. Então, acho que esse é um dos debates que ainda o governo não traz do ponto de vista do emprego. Ainda tem pessoas que falam sobre transição justa, trabalho, né, assim, faz a empregabilidade a partir desses setores, mas isso ainda está muito frágil do ponto de vista da indústria brasileira, ainda que você já tem várias categorias, né, seja o Banco Central, o CNV, né, todas elas criaram vários requisitos aí para essa discussão. A gente não falou sobre isso, né, mas tem toda a questão da OCDE, que o Brasil até agora não me parece que o governo Lula vai em outra direção do que avançou o governo Bolsonaro. Para a gente que defende, na verdade, uma consolidação de uma aliança sul-sul é muito complicado. Então parece que o Brasil está avançando nos processos, nesse governo, inclusive, e isso vai trazer impactos aí para essas, porque ao mesmo tempo que você está discutindo o BRICS, a remoção da integração regional, você vai continuar assim. E aí, o que isso vai significar, né, nesse processo? E, ao mesmo tempo, tem dentro do Itamaraty, até uma pergunta do professor, eu vou trazer um pouquinho, tem uma mágoa ali dentro, porque teve muita adesão de muitos diplomatas a esse período de desmonte para dentro também. E para quem acreditava nessa questão do Estado, né, do conservadorismo, do continuismo, da habilidade do Itamaraty, isso ficou essa mágoa, e que agora eles estavam esperando que tivesse certas vinganças, né? Não usando a palavra exagerada, mas do tipo, essa pergunta que foi a que aderiu, né, que aderiu ao processo do Ernesto, né, da política externa, não política externa do Bolsonaro, que pudesse agora ser, de alguma forma, ficar na geladeira, né, para colocar para fazer evento, né, fica protocolos, coloca em lugares que não são tão preparados dentro do Ministério, ou como foi feito com vários dos embaixadores brasileiros, os principais, né, que foram colocados em cargos que, para o governo Lula, seria importante, porque ele dá essa visão sul-sul, mas que para o governo Bolsonaro eram cargos para ele não importar, né? Colocar lá na Índia, ou colocar no Egito, né, ou colocar em países que o governo Bolsonaro dava muita importância. Só que ficou um pouco essa mágoa, né? Então, qual se deve bastante resistência dentro do Itamaraty, por parte desses que questionam muito essa política. E que o Brasil vai ter que desembolsar muito dinheiro, porque teve esses 500 e poucos milhões aí para pagar a dívida, mas para acelerar o processo da OCDE, eu não estou aqui para dentro, tem esse valor. Vai ter que gastar milhões também de dólares para você acelerar o processo, no momento que o Brasil está com um processo difícil, né? Os ministérios não têm dinheiro para começar a operar. A gente tem vários ministérios que estão falando, então vocês contratar o escalão, né, mais baixo, porque não tem dinheiro ainda para fazer essas contratações. E aí, com isso, você não consegue operar na política, né? Os ministérios. Então, está bem difícil. E aí, eu acho que tem esse debate de industrialização, acho que é um dos eixos centrais, e que eu fico preocupada de que, novamente, está se repetindo o mesmo modelo, volta ao passado, né? Que, infelizmente, a gente teria essa possibilidade. O próprio relatório da transição traz várias inovações nesse sentido, mas que nesses primeiros 100 dias parece que a política está realmente voltando ao passado, não nessa área especificamente, não trazendo muita inovação em relação a esses abusos. E aí, só sobre a oportunidade do Sul, que a Maria Helena trouxe, que está todo esse debate ambiental, né, em relação a... para quem não acompanha o Porto Europeia e Mercosul, é um ponto bastante antigo, tem mais de 20 anos. Essa versão atual é de 2016, inclusive foi negociada pelo próprio governo Mauro Vieira. Só que durante o governo Bolsonaro teve toda uma reviravolta, mudou muito. E é um acordo isso. Sempre chama de acordo colonial, porque ele efetivamente traz essa agenda de agricultura de commodities, né, grãos versus produtos industrializados,
e com alguma máscara ambiental, né? Máscara do capítulo de desenvolvimento sustentável, que não é vinculante, que não traz solução de controvérsia, ele não tem obrigatoriedade nenhuma, e ao mesmo tempo ele é a grande propaganda do acordo. A imprensa brasileira, na época, divulgou esse acordo como um acordo que vai garantir que o governo brasileiro se mantenha no Acordo de Paris. Coisas desse tipo, que era um acordo que protegia direitos indígenas, nem se fala de povos indígenas, não. Então, foi muito vendido positivamente quanto à questão ambiental. E agora, a União Europeia sempre teve alguns países críticos contra o desmatamento, estão querendo fazer um protocolo adicional, então, o SAILEV, foi apresentado pela Comissão Europeia agora no Mercosul em fevereiro, de uma forma extremamente sem transparência. Nem os países da União Europeia tiveram acesso a esse documento. Esse documento foi mandado por nós, para que eles pudessem ter acesso lá na Europa. Isso é uma coisa mais maluca, porque geralmente a gente se basava no documento para a gente poder ter acesso, e agora a sociedade civil do Brasil conseguiu ter acesso e vazou para o povo de lá. Então, tem uma lógica interessante aí também, né, que está sendo modificada com essas discussões. E não porque o governo brasileiro apoiou isso, porque até o debate entender a política externa como uma política pública continua sendo uma disputa, né? A participação social, ainda que existe no discurso, sendo a prioridade do governo, vários ministérios está sendo, na política externa eles falam, não, a gente vai fazer. O próprio ministro falou isso para a gente, isso é uma diretriz do governo Lula, ele quis dizer, isso não é nosso. Para a gente isso nem é tão importante, mas é uma diretriz do governo Lula, então a gente vai ter que fazer porque o governo Lula disse que a gente vai ter que fazer. Só que até agora a gente está esperando como isso vai ser feito. Então, acaba que ficam sempre esse processo de você ter acesso, mas é um acesso muito limitado e, ao mesmo tempo, que não permite que se questione concretamente esse espaço, porque o espaço social para isso ainda não foi consolidado. E aí a questão ambiental fica sempre em anexo, né? Então, talvez esse protocolo adicional, mas o Brasil já disse, eu não vou assinar nada de protocolo adicional que vai gerar qualquer medida protecionista para o comércio. E, a própria Argentina também traz essa divisão. Então, e o problema do acordo não é o capítulo só de desenvolvimento social, o problema do acordo é todo, é compras governamentais, é a questão comercial, é a propriedade intelectual, é o que impacta do ponto de vista de trabalho, é o rebatimento em relação ao desmatamento. O professor falou do chip lá do boi, né? Esse chip é maravilhoso porque agora você sabe onde está o gado ilegal. Apesar da empresa tentar, via de transfer animal, esconder, aí você consegue descobrir que a JBS está comprando um boi pirata de uma empresa que o dono foi um dos assassinos de Hernando, por exemplo. Né? Então, por mais que você tente criar algumas teses políticas, isso traz algumas coisas bastante interessantes nessa discussão. Então, é um debate importante que a sociedade precisa se envolver. Eu vejo que vai impactar muito, vai ser um acordo que vai impactar os próximos 30 anos, que vai ver com a vida de todo mundo que está aqui. E que isso tem a ver também com o que o governo, o que os próximos governos vão decidir do ponto de vista de qual é o modelo de desenvolvimento que ele quer. Porque ainda que a União Europeia, nesse momento, entre China e Estados Unidos não seja o parceiro prioritário, vai ter o terceiro grupo prioritário. Né? Então tem um impacto, sim, em relação ao que a gente vai dizer e o que a gente vai querer vender, e as relações políticas também, diplomáticas, que estão nesse entorno. Né? Então essa face muito boazinha ambiental da União Europeia é muito também fachada, né? Que esconde muitos outros interesses aí que estão em jogo. Não vai dar tempo, eu já falei muito, não dá tempo de entrar na questão do clima, mas se tiver outra pergunta, a gente... Obrigado, professora Moore. Para falar algumas coisas sobre o acordo, né? Você falou que o Brasil não é muito melhor. Vamos lá, primeiro respondendo a Ana são duas partes aí da pergunta, né, que você fez. A primeira é em relação ao projeto de desenvolvimento e a desindustrialização brasileira, que já vem nos últimos 20 anos, e que realmente é a escolha efetiva se o Brasil vai continuar sendo um país industrializado, que em breve já seremos uma grande fazenda de soja, né, de exportação, ou se vai voltar para a Primeira República. Do ponto de vista da sociedade, né, em larga medida, coisas que a gente vê da matriz escravista, da exclusão social, da concentração de terrenos, a gente já é a Primeira República. A gente sabe em termos econômicos, com o fim da industrialização e tudo isso que se traz, né, que tem consequências da desindustrialização que são culturais.
não sei se eu quero que os meus netos me apresentem, né, músicas do sertanejo universitário, né, enquanto minha filha ouve Chico Buarque. Isso, sem sombra de dúvida, é uma consequência de transformar o país numa fase de gado, né, num lugar só. Né? O único estado já é, não é? Eu acho que é. O único estado que ainda ouve samba é o Rio de Janeiro. De todas as idades da federação, a música mais ouvida é o sertanejo. Então, as consequências são maiores, a meu ver, mais trágicas do que simplesmente voltar para a República Velha, que é gravíssimo. Então, nesse sentido, eu acho que me parece que há uma boa vontade do governo, uma prioridade do governo. Não por acaso, o vice-presidente da República é também um ministro que acumula, né, esse cargo, o Dr. Geraldo Alckmin, que há um ano e meio atrás estava dando entrevistas sobre como eliminar a seborreia na Rede TV, né, na Bandeirantes, e agora o presidente da República, os memes, né, perguntam o que será que ele usou de lingerie no Réveillon, eu quero usar a mesma, né, que a vida dele melhorou dramaticamente de um ano para o outro, e sem sombra de dúvida o governo mostra a prioridade disso, né, ao nomear o vice-presidente responsável por esse tema da desindustrialização, que é o ex-governador por 16 anos do estado mais industrializado do Brasil. Eu não acho suficiente, mas acho que é, sem sombra de dúvida, uma prioridade e acho que isso é relevante. Em relação ao ponto econômico que você mencionou, você tem um exemplo que eu acho que é um exemplo que não necessariamente tem a ver com a questão da industrialização, embora não inicie, que é o exemplo da tributação de empresas como a Shein, a Shopee, o AliExpress. O governo não tem dinheiro, precisa tirar dinheiro de algum lugar. Criar novos tributos é muito impopular, inclusive dentro da própria coalizão do governo, que foi eleito por uma ampla aliança nacional, com votos do Almoedas e da Simone Tebet. Então, é mais complicado você, via tributação, superar um país que saiu de uma imensa crise econômica da pandemia, e isso é muito impopular. Existem impostos, por exemplo, que poderiam ser criados, que têm impacto pequeno, como é o caso, por exemplo, da própria CPMF, tal, em termos econômicos, que aumentariam a arrecadação, mas isso não é possível do ponto de vista das relações políticas que nós temos hoje. Mas existe, por exemplo, ilhas que sinceramente não se unificam. Não sei se alguém aqui sabe o que quer dizer turcos e caicós. Sabe, meu filho? Conta pra gente. Turcos e caicós. Caribe? Ah, tem alguma coisa dessa. As ilhas turcos e caicós, elas recebem um número inacreditável de exportações brasileiras de soja. Que se você fosse cobrir as ilhas turcos e caicós, com a soja que a gente exporta para as ilhas turcos e caicós, dava pelo menos uns 6 ou 7 metros de soja acima do nível do mar, na ilha inteira. Que obviamente não é consumida pelas ilhas turcos e caicós. Acho que eu estou imaginando, né, cara? Nem sei como é que fala o nome da pessoa que nasce, turcos e caicós, turco. Quem esse caicós, ele não ia conseguir cobrir toda a soja. Isso é um exemplo de triangulação de uma soja que vai para a China. A gente vende para turcos e caicós. E, portanto, o governo brasileiro arrecada 10% a menos de imposto, porque exporta para todos os caicós e não para a China. Só isso aí, o governo descobriu todos os caicós árabes. Caribe. Olha que maravilha. Muito bom. Muito bom. E são entre 20 e 30 bilhões de dólares. Isso é para arrecadar. Se você tem uma nova portaria, a gente consegue equacionar, tirar esse jabuti da legislação, que permite que você exporte soja para lá. Isso é só um exemplo, tá? Vamos dar outros exemplos. O Facebook e o Google vendem propaganda do governo brasileiro na internet, mas dá mais uns 10 bilhões de isenção fiscal, porque eles emitem a nota fiscal na filial da Irlanda. Então, se isso fosse emitido na filial brasileira, o Facebook dava 10 bilhões de dólares a mais só de imposto sobre propaganda. Achou que o AliExpress já tem, segundo os cálculos do Ministério da Fazenda, 8 bilhões de dólares, se forem taxados, 8 bilhões de dólares, as comprinhas de 50 reais do neto do Naruto que minha filha quer. Durante a pandemia, o governo permitiu que os estados dessem isenções fiscais que seriam cobradas do governo federal. Só as isenções fiscais para empresas que cada um dos estados dá e que essas empresas recobram do governo federal 50 bilhões de dólares de arrecadação. O Haddad estima que consegue arrecadar entre 130 e 150 bilhões de dólares a mais, isso entra na conta
dessas coisas. Não acho que tenha a ver diretamente com a questão com o tema da desindustrialização, mas com essa monumental falta de dinheiro, de arrecadação, que foi a festa, né, do Apocalipse no final, quando eles acreditavam que o Halloween ia durar mais tempo. E entre outras coisas para roubar as eleições. Para tentar fazer com que a gente não gaste muito dela, todas as coisas que a gente sabe que aconteceram nos últimos meses do governo de José. Então, todo esse processo me parece que é uma tentativa de arrumar a casa, de reorganizar a casa em termos financeiros, em termos de organização, mas o processo que eu acho que mais longo e mais duradouro é como vai industrializar o Brasil. Porque o Brasil foi o país que mais cresceu em boa parte do século XX. Acho que atrás da União Soviética e do Japão em determinado período, mas se considerar dos final dos anos 30 até os anos 70, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Saiu de um patamar de grande fazenda da Primeira República, e se tornou, em determinado período do governo Lula, a quinta maior economia do país, ultrapassando a Inglaterra. Isso foi um surto, um momento que a gente acordou assim, opa, sou um país industrializado, depois volta ao normal, não, peraí, sou só a Jamaica mesmo. Não sei. É uma escolha. Podemos fazer essa escolha, enquanto sociedade. E parece que o governo tem essa prioridade, talvez com as decisões incorretas e tal, mas isso passa, sem sombra de dúvida, pela política externa enquanto política pública. E aí, nesse sentido, me parece que a solução, a professora Mariana fez essa pergunta em relação à distância. Que distância é essa? Eu me sinto honrado de sentar nessa cadeira e o professor Scalesi, sempre bem humorado, falou: essa cadeira deve ter sido sentada pela bunda do Gerson Moura. O INE foi criado, o Instituto de Relações Internacionais, pelo Gerson Moura, grande historiador como nós. E aí vale a pena também honrar as nossas próprias tradições acadêmicas. Esse é um dos primeiros institutos de relações internacionais do país, criado por um historiador, o professor Gerson Moura, que pesquisou e estudou isso, não por acaso. O prêmio Gerson Moura que a gente concede para os nossos alunos, o prêmio de melhor monografia acadêmica, se chama prêmio Gerson Moura. Essa seria a nossa tradição pessoal, a nossa pequena tradição da qual nós devemos nos orgulhar. É um dos grandes historiadores da história da política brasileira, e sua obra sobre a equidistância pragmática, que ele cunhou em livros como Autonomia da Independência, a Participação do Brasil na Guerra, mostra não apenas que já há exemplos históricos em prol dessa equidistância que o Scalesi defende e que eu defendo também, mas também, do ponto de vista da sofisticação, do quanto é possível manter essa equidistância. Em algum momento teremos que fazer essa escolha, o Scalesi diz, enquanto isso podemos barganhar. Entre outras coisas, ele mostra que o governo Vargas foi extraordinariamente bem-sucedido em adiar ao máximo possível essa escolha, até o ponto que não era mais possível, e isso foi por Harbor. Os japoneses bombardearam por Harbor e a gente tinha que escolher. E aí, no momento que a gente escolhe, a gente já tinha ganho a Força Expedicionária Brasileira, a CSN, e coisas que foram absolutamente fundamentais em termos de infraestrutura, ferrovias, etc., para o Brasil dos anos 40. Infelizmente, ou felizmente, o Brasil não é mais o Brasil dos anos 40. Nós não teremos um presidente que vai ficar 15 anos, se Lula vai chegar a 12. E a política externa é uma política de governo, não é uma política de Estado. Então isso coloca complexidade na distância. Não é o Brasil, a gente não pode tratar o Brasil como monolito, porque pode vir o apocalipse novo no futuro. Além disso, a barganha com os Estados Unidos não é sempre com os Estados Unidos, não tem estabilidade, pode voltar o Trump. Então é difícil defender ou definir essas coisas, porque a sociedade brasileira é muito plural, muito complexa. Talvez a gente tenha que desmontar ou fazer uma espécie de secagem da equidistância e fazer equidistâncias no sentido que é possível dentro de determinados temas. Então vamos fazer equidistância, no caso do Chile, especificamente, equidistância, conseguindo o máximo de que a gente puder da Noruega e da Alemanha, mas também dos Estados Unidos, mesmo que sejam só os 50 milhões que causam espécie na da Teixeira. E, sobretudo, o que é mais importante, eu acho que isso é um ponto formidável que a Mauri falou, que é buscar diálogo e aliança com outros países que estão na mesma situação que nós. Se a União Europeia é o terceiro parceiro prioritário, a União Europeia vive as mesmas dificuldades e vive as escolhas que nós. E claramente já está muito mais próximo dos Estados Unidos. Então, permitir a autonomia dos nossos parceiros de maneira coletiva, a melhor posição de barganha do Brasil, seja com o Trump, seja com o Biden, seja com a China, seja com o governo for. Nesse sentido, fortalecer o NASUL, fortalecer o Mercosul, e conseguir fazer isso de maneira coletiva, maximiza a barganha brasileira, porque toda a UNASUL representa a quinta maior economia do mundo, maior da Alemanha, maior do Japão. E aí, o desafio nosso enquanto acadêmicos, e o desafio do Estado brasileiro é construir uma política externa que permita a reinterpretação dessa distância com lições do passado que foram bem sucedidas,
dentro de uma conjuntura nova do país, justamente para evitar isso que a Helena perguntou, não gostei da resposta agora, mas no sentido de reconstruir uma equidistância baseada numa nova narrativa, num bastante mais complexo que aquele dos patrulhos da Segunda Guerra Mundial. Eu vou ser muito rápido. Muito rápido, olha só. O problema da equidistância é o seguinte, ela tem tempo. E você não pode deixar ela se desdobrar quando desse tempo se transformar no tempo de uma bomba relógio. O governo português, no início do século XIX, tentou ficar equidistante de França e Inglaterra, até a hora que Napoleão encheu o saco e invadiu Portugal. Aí a família real deu um pé para cá e aconteceu tudo o que aconteceu. Então, isso tem um problema de tempo. Né? O Vargas conseguiu barganhar até 42. Aí, em 42, acabou o tempo. Teve que escolher um lado. Escolher um lado vai levar em consideração também o fator geográfico, onde nós estamos. Tem países que às vezes esquecem onde ele está. Né? A Geórgia, uns anos atrás, esqueceu que está ali no Cáucaso e perto da Rússia. Né? Começou a achar que era, sei lá, Massachusetts, alguma coisa desse tipo, e os russos tiveram que lembrar para eles onde é que eles estão. Então, você já escreveu nos últimos 15 anos um monte de bobagem acerca da coisa da desimportância do espaço geográfico. Um conjunto de cretinices inacreditáveis. O espaço geográfico continua tendo peso, continua tendo importância. A nossa localização é a nossa localização. Nós somos até sortudos por estarmos longe das coisas. Eu falo com os meus alunos, quando olho para o Paraguai, eu sinto, sabe, uma tranquilidade tão grande. Quando olho para a Guiana, sabe, eu sinto, sabe, a calma toma conta de mim. Eu tenho os poloneses aí outro dia, os professores poloneses, eu queria ter dito, querido, ninguém é feliz sendo vizinho da Alemanha e da Rússia. Não é possível, entendeu? E aí eu olho para o Uruguai, né, e mais uma vez a calma toma conta de mim. Então, quer dizer, a barganha vai se dar até um determinado ponto, até o momento que a gente deve fazer uma escolha. E eu acho que o fato geográfico vai ter um peso bastante grande nessa escolha. E outra coisa, o negócio aí com a China, vender farinha e ferro eu já faço. A questão é, como é que eu vou além disso? Aí é uma discussão de reindustrialização do Brasil. Por que reindustrialização do Brasil? Porque os empregos da indústria pagam melhor. É por isso. Nós temos alternativas, temos alternativas de transformar o Brasil num país verde de ponta e treinar nossos trabalhadores, né, em economia sustentável, em preservação da natureza, etc. e tal, que podem gerar empregos mais bem remunerados. Nós precisamos gerar empregos mais bem remunerados. A prisão do Brasil não é só a burrice, a prisão do Brasil é a burrice e a pobreza. Então é essa questão que a gente tem que enfrentar e é nesse sentido que as barganhas, o meu modo de ver, tem que acontecer e eu não tenho mais dúvida. Sim, o Lucas. A minha ideia da Caltech é que ela não seja uma fábrica produtora de chips, que ela seja um centro de pesquisa e excelência na produção desse tipo de tecnologia. É essa a minha questão. Não ela ser uma fábrica de produção de chips, eu acho que fábrica de produção de chips tem que ser o setor público, tem que ter o setor privado. Então, não tem sentido fazer a chip Braz, entendeu? Fala sério, não é agora. Foi isso. Obrigado, gente. Mauro, mais uma vez, Daniel, os caras. Pessoal, acho que pelo horário a gente não tem mais tempo com rodada de perguntas, mas eu acho que foi bastante rica esse debate. Obrigado, gente, por quem ficou também. E a sua condução foi magistral. Como é que se vê?